Tudo bem? Boa tarde, gente. Eu queria desejar a todos as boas-vindas a essa primeira edição online do Smart Talks. Inicialmente agradecer a presença de todos. Estamos muito felizes assim, em ver o resultado dessa primeira edição. Foram mais de 650 inscritos de 30 cidades e 7 países. A gente começou, na verdade, divulgando a nossa lista de todos os estudantes que tiveram contato com a Smart ao longo dessa trajetória, e há um bom tempo a Smart visiona esse projeto como uma maneira de proporcionar esse espaço de debate sobre vida contemporânea, as intersecções entre arquitetura, arte e design. E há um bom tempo gostaríamos já de ter feito uma edição presencial, mas parece que o meio online nos permitiu ampliar ainda mais a abrangência e as possibilidades desse encontro, né? E agradecer ao pronto aceite desse convite por parte desses super arquitetos, grandes amigos, parceiros de jornada, né? O Greg Busquet da Triptych, a Fernando Forte da FGMF e a Paula Otto da Arquitetura Nacional. E o tema hoje é como nasce um edifício. Essa intersecção entre a arquitetura autoral e a incorporação imobiliária, e eu vejo que em muito os nossos escritórios eles acabam de alguma maneira focados nessa temática, né? Como qualificar a identidade da cidade através das nossas crenças, do nosso traço autoral e através da incorporação imobiliária. E eu gostaria, na verdade, assim, dando as boas-vindas a todos, iniciar com uma provocação assim para lembrar hoje arquitetos super atuantes no mercado, referências nacionais e internacionais, mas tentar voltar um pouquinho ao universo dos estudantes, da Paula, do Fernando, do Greg, né, quando estávamos na faculdade de arquitetura o mercado imobiliário, incorporação imobiliária, que lá nos anos 50, 60 eram os visionários de propulsão das cidades, nos anos 90 eram o vilão, e agora parece que existe uma renascença da arquitetura e desse diálogo entre mercado e qualidade na arquitetura. Então sejam bem-vindos, pessoal, de novo, muito obrigado pela presença e pelo aceite, e queria explorar um pouquinho com vocês essa visão, essa percepção de alguns anos atrás. Como é que vocês viam isso e como vocês se percebiam nessa trajetória? Quem começa? Tu começa, Greg, vai. Começo? Tu Bom, começa. Já obrigado, Márcio, por ter convidado a gente. Vou começar, tenho talvez uma visão um pouquinho diferente de vocês, que estudei nas Belas Artes na França, mas acho ao final que todo mundo teve essa mesma experiência. Quando a gente entra numa faculdade de arquitetura, a gente está sonhando alto, óbvio, de querer fazer museu, ópera, equipamentos públicos. Acho que toda a parte educacional da arquitetura, que seja na França ou aqui, é sempre muito orientado sobre o social, uma ideologia de receber o outro. Enfim, se a gente fala de política, é muito mais na esquerda, por exemplo. Não tem nenhum tipo de julgamento nisso, mas óbvio que a gente está acolhendo o fato de construir para os outros, etc. E acho que o mercado, quando você é estudante, é sempre visto um pouquinho ao extremo, né? Quando você falou de mercado, do capitalismo, enfim, de tudo essa coisa um pouquinho mais complexa, porque não tem uma comanda com mais liberdade, e sim com esse mercado que assusta, que é um pouquinho o diabo. Então, desde o início da minha formação, não sei da sua, foi um pouquinho visto como o extremo, aonde a gente não gostaria de trabalhar tanto. A gente sonha em fazer equipamentos públicos em moradias sociais, enfim, etc, etc. E a gente não aprende tanto. Não sei, na minha faculdade nunca aprendi a como atuar com o plano diretor, por exemplo. Isso é uma coisa. A gente vai ver um pouquinho depois sobre os primeiros passos disso, mas nunca foi ensinado para mim essas regras de plano diretor, como aplicar
uma taxa de ocupação como, enfim, tudo o que você tem que trabalhar depois na vida real não foi ensinado. A gente está estudando macroconceitos, filosofia, teoria da arquitetura, os grandes mestres, etc. Por isso, a gente deixa um pouquinho de lado essa fórmula matemática que consegue pôr um prédio em pé financeiramente, construtivamente, em tempo e com um produto, essa famosa palavra do produto, o que é um produto, uma planta, enfim, você tem um jargão que tem que aprender do mercado que quando você é estudante acha que não é realmente um atrativo muito grande. E ao mesmo tempo você percebe que 95% do que está vendo numa cidade, que seja Paris ou aqui, é feito de moradia. Então tem uma coisa muito antinômica sobre o mercado não querer fazer e ao mesmo tempo se você não faz, eles vão fazer sozinhos. Eu não sei, tinha essa coisa quando eu era jovem dessa antinomia da querer sem querer. Posso pegar daqui? Fala. Pode, claro. Eu concordo com o Greg. Eu acho que a gente, de fato, na faculdade é muito pouco preparado para a questão da unidade multifamiliar, né? Assim, os prédios residenciais ou mesmo comerciais, o que é uma pena. A gente acaba tendo que aprender na raça e acho que isso é uma coisa que tem uma série de particularidades também, como o Greg colocou, do produto que a incorporadora quer, ou do quanto eles podem gastar, e muitas questões ligadas à legislação, né? Quer dizer, sempre um prédio é um business que tem que dar certo, então também não adianta fazer um prédio puta fantástico, o cara vai lá, faz, quebra a incorporadora, vira um mau exemplo para o mercado, ninguém vai querer contratar o arquiteto ou fazer uma coisa diferente, né? Então, acho que quando a gente faz um prédio com uma arquitetura assim mais investigativa, ou autoral, ou acadêmica, o que quer que seja, a gente carrega junto com isso a responsabilidade de acertar a mão e fazer ele funcionar, né? Quando esse projeto dá certo, vende, funciona, ele vira um exemplo para outras incorporadoras, para o resto da cidade. Então, o arquiteto tem que torcer muito para a coisa funcionar, porque isso faz impulsionar essa retomada da arquitetura, né? Essa coisa que o Márcio falou, né? Nos anos 90 eram vilões e agora teve a retomada da arquitetura e tal. Eu acho que foi puxada um pouco pela Ideias Árvores, que começou a fazer isso, mostrou que dá certo, que dá para fazer de um jeito bacana e funcionar o business, né? Ou seja, terem lucros, fazerem mais incorporações, e isso se espalhou para um monte de incorporadoras pelo Brasil inteiro. A Smart, por exemplo, faz belos prédios, mas no Brasil todo a gente sente uma retomada assim de uma arquitetura mais preocupada mesmo nos edifícios, né? Não só um edifício que vende metro quadrado, tipo, tira da cartola aí um projeto igual que já foi feito ali, muda as cores da fachada e coloca em qualquer lugar da cidade. E eu também concordo com o Greg, quer dizer, os arquitetos não olharem para isso parece meio incongruente, né? Eu entendo super a gente estudar muito a questão mais social, as escolas, os museus, né? A formação dos sócios aqui do nosso escritório da FAO também é assim, mas na prática, se a gente andar por São Paulo, por exemplo, putz, como o Greg falou, 90% dos prédios é iniciativa privada e assim, eles terem qualidade ou terem respeito pelo espaço público, ou como é a intersecção do prédio com o espaço público, ou com o entorno, ou com o não construído, é fundamental para a gente ter uma cidade melhor. Então, eu acho que é uma coisa com muita responsabilidade, assim, que os arquitetos nunca deveriam lavar a mão, assim, lutar por cada detalhe, para isso realmente virar um ganho para a cidade e se replicar com outros arquitetos, outras empresas, outros empreendimentos. Sim. Eu concordo com vocês. Eu não sei como é que foi quando vocês entraram na faculdade, mas para mim, quando eu entrei, era uma coisa muito. Eu não sabia realmente o que era a faculdade de arquitetura, eu tinha uma ideia vaga. Eu achava que tinha muito cálculo envolvido, quando na verdade tem super pouco cálculo envolvido. Um monte de gente que fala comigo fala, eu não fiz arquitetura porque tinha muito cálculo, tem muito cálculo. Eu falei, nossa, tem quase nada de cálculo. E tem muito essa parte teórica Eu conceitual quase que não eu fiz pela mesma sentia, razão. tipo, muito forte. Então, muito cálculo. Eu também tinha esse medo, e na verdade não tem nada a ver com isso, né? Mas tinha muita parte conceitual, a parte de criação,
E o que eu senti quando caiu na vida real é que essa parte, óbvio que é importante, mas que nem o Greg falou, tem muito mais por trás, tem que fechar uma conta, é um equilíbrio muito fino para conseguir fazer um projeto de um prédio, né? Então, tem milhões de fatores envolvidos, fatores econômicos, fatores alguma pequena escolha de repente um revestimento ou uma fachada pode viabilizar o negócio. A gente tem que estourar índice, tem recuo, tem milhões de coisas que na faculdade eu me inspirei numa laranja para fazer esse museu. É muito longe do que é a realidade, né? Então acho que tem esse baque, né? Muito forte. E o que eu sentia, pelo menos na URGS, assim, acho que na São Paulo também na FAO tem isso, que é uma coisa das referências serem muito do modernismo e meio totalmente no passado, assim, faculdade muito modernista e parecia que tinha um gap de tempo muito grande do que a gente... Eu não tinha quase nenhuma referência de projetos dos anos 90, 80, assim, era muito pouco, era assim, o modernismo incrível do Artigas, do Paulo Mendes da Rocha, e aí um gap, e o que a gente faz a partir de agora, né? Tinha muito essa sensação, e eu acho que, de certa forma, a gente deu sorte de cair como arquitetos nesse momento, assim. A gente fala sobre isso, como o arquiteto, aos poucos, acho que teve milhões de coisas influenciando, acho que a economia influenciou também, no sentido de que nem tudo que se faz mais se compra hoje em dia, então rolou um pensamento de, bom, então tem que ter uma coisa melhor, para as pessoas se interessarem em comprar uma coisa melhor. Mas também eu acho que teve a ver com a nossa postura mudar, o que a gente tenta fazer é que o arquiteto seja o grande coordenador e o mestre do projeto. Então, não é assim, uma planta baixa, entreguei para o engenheiro, ele que se vire. A gente tem que ser a mesma coisa que se fazia no modernismo dos anos 60, 70. Então, é isso, sabe? Então, como que a gente retoma esse lugar? Mas na faculdade eu sinto que teve muito pouco, para não dizer nada da parte prática da vida, do que é ser um escritório de arquitetura, como é administrar o escritório. Por isso que a gente fala, um monte de gente acha que vai sair, vai poder trabalhar, vai conseguir criar. Mas como que paga as contas? Como que faz uma nota fiscal? Sabe? Milhões de coisas que a gente não tem a menor ideia de como fazer quando sai da faculdade, né? Acho que é bem complexo, assim, a conta. De alguma forma, né, a gente ouvindo vocês falarem, assim, a gente reflete um pouco sobre a questão da formação criativa versus a formação gerencial e o quanto a própria atuação no mercado imobiliário, mas em outros nichos também na carreira da arquitetura, a gente acaba se deparando com necessidades que entram desde aprofundamento em legislação, a indicadores financeiros, controle financeiro dos projetos. E eu acho que tudo isso acaba colocando um layer a mais de complexidade no nosso trabalho, no nosso desenvolvimento, mas em compensação acaba também reforçando a responsabilidade, né? Que o arquiteto não é só quem trata de curar e digamos assim, de embelezar esse edifício ou cuidar da plasticidade dele, mas efetivamente de cuidar de um processo para chegar dentro disso, né? E eu sinto assim que a Smart nasceu, na verdade, já com essa missão de trabalhar com o mercado imobiliário, de trabalhar com a incorporação imobiliária, de aliar tanto na questão criativa, tanto eu quanto o Ricardo Rucha, o meu sócio, desenvolver projetos criativamente, mas já pensando que eles vão virar este produto imobiliário. Mas vocês três, na verdade, acho que consolidaram os repertórios e a percepção dos escritórios em outras áreas antes de serem convidados ou de desenvolverem um trabalho mais profundo e responsável no mercado imobiliário. Como é que foi essa transição para vocês? Assim, eu me lembro de conhecer a Triptych, por exemplo, pelos projetos institucionais, pelos projetos corporativos, pelas residências, e depois veio essa leva de projetos super interessantes no mercado imobiliário, Arquitetura Nacional e FGMF, a mesma coisa. Greg, eu não sei se gostaria de falar um pouquinho para nós como foi essa transição, como foi os primeiros contatos do escritório com os desafios do mercado imobiliário, principalmente com as limitações do mercado imobiliário, que não são poucas, né? Sim, só para completar, talvez, finalizar a primeira pergunta, para começar a segunda, mas acho que tem um balanço, um equilíbrio sempre entre a demanda do mercado, né, e o que podemos oferecer. Acho que começou depois da Segunda Guerra Mundial, quando teve na Europa esse pedido, essa necessidade absoluta de reconstruir a qualquer custo, com uma rapidez absoluta, e a arquitetura virou um pouquinho em segundo plano. O que contava é de dar um teto para quem estava fora, porque tudo estava destruído. E numa outra extreme, quando você volta um pouquinho no tempo em São Paulo, quando tinha essa demanda, essa explosão de gente vindo para
São Paulo para os centros urbanos, que seja Porto Alegre, qualquer um, tinha uma demanda enorme e a arquitetura virou em segundo plano mais uma vez. Quando a demanda é tão forte, a arquitetura não é uma necessidade, infelizmente. O mercado não enxerga isso com valor agregado, então ele faz uma engenharia que permita ter um teto, vende e faz um outro. O que a gente sentiu que, mais ou menos, pouco a pouco, quando essa demanda começa a baixar e que tem um pedido pela qualidade, a arquitetura volta a ser chamada. Ou em um nicho, tipo das árvores, que foi um dos primeiros com quem trabalhamos, porque era nichado, no sentido que o mercado estava bem, eles abriram um nicho de repensar a arquitetura na moradia, como se fazia antigamente. E me lembro muito bem na época que foi, tipo, todo mundo ria disso. Tipo, eles não vão conseguir, eles não vão fechar a conta, não tem demanda por isso. O grande mercado da incorporação tinha esquecido um pouquinho de uma mudança de época. Os jovens foram trabalhar ou estudar nos Estados Unidos, no mundo inteiro, começando a ver o que está sendo oferto no mundo. E voltando de São Paulo e Porto Alegre no Brasil, não tinha essa oferta. Então, eles começaram a perceber uma demanda de novo, que era nichada na época, mas que tinha como. E depois da crise de 2008, etc., essa demanda começou a virar absurda, porque nada mais vendia, tinha estoque de moradia que não se vendia, então tinha que ter um diferencial. Esse diferencial podia ser a arquitetura. Então vamos pensar um produto individual para esse lugar, etc., para tentar pegar um mercado local que vai querer ver isso melhor que do lado, enfim. Tudo esse balanço de demanda e oferta. E quando a gente começamos a gente queria, óbvio, começar a mudar de escala do apartamento para o prédio. A gente bateu de frente com as árvores, a gente queria muito. A gente tinha esse pequeno nome no mercado na época e as árvores estavam nascendo. Vou citar as árvores, que foi o primeiro, né? Primeiro e sempre você nunca esquece. Então, eles pediram para a gente começar a pensar e a gente se bateu de cara sobre tudo que a gente acabou de falar. A gente não conhecia a legislação, a gente não conhecia o que era realmente um cronograma, entrega, deliveries, as finanças, tudo desse mundo que faz um prédio ser um empreendimento, a gente não conhecia. E a gente foi uma experiência forte, difícil, ruim e que não deu. O primeiro contato com essa incorporadora foi que a gente desenvolveu um prédio muito bonito, me lembro muito bem, era super legal, a gente já tinha verde e tudo dentro, a gente queria mostrar que a gente estava muito criativo, etc. E os caras olhando, tipo, mas não funciona na legislação, na construção, o custo, etc, etc. E decidimos juntos de não ir para frente, a gente viu as nossas lacunas, a gente trabalhou muito para reaprender tudo isso que precisava para 8 meses depois, 10 meses depois, voltar a retentar uma experiência que deu certo. Mas foi um casamento muito difícil no início, porque justamente você chega sem arma, sem conhecimento, sem nada, você não tem até os termos, sabe, você não conhece. Então, o conselho que poderia dar para os jovens arquitetos é justamente se enfiar dentro para se preparar a não ter essa experiência que é pesada, né, para falar sinceramente, quando me lembro bem, foi muito duro de não ter conseguido e de voltar para casa. Depois foi mais legal, mas no início um pouquinho assim. Bom, a gente começou, na verdade, a gente no começo fez bastante variedade de projetos, assim, mas na verdade nosso primeiro projeto foi um prédio pequeno, um prédio em Porto Alegre, mas era assim, foi praça municipal, e foi na verdade uma grande sorte, enfim, da gente ter conseguido esse prédio, porque a gente acabou sendo capa do projeto com ele, e foi um grande marco para a gente como validou, porque é isso que a gente fala às vezes, acho que
a arquitetura tem dessa, é uma profissão um pouco ingrata, no sentido de que as coisas demoram muito para retornar. Então, um projeto que a gente planta hoje vai ficar pronto daqui a 4 anos, 5 anos, às vezes. Então, demora a gente ter um portfólio consolidado, né, para conseguir dizer, olha, eu faço sim, eu faço, sei fazer prédios. Então, eu consegui o primeiro prédio logo no começo, foi muita sorte. Mas era um incorporador muito pequeno, então era engraçado isso. E hoje que a gente trabalha com incorporadoras maiores já vem um pouco mais mastigado, mas eu sentia que no começo, e ainda acontece com a gente, de incorporadores um pouco menores, pedirem muito nossa ajuda para pensar o produto em si. Você está me ouvindo? Sim. Sim. Pensar o produto em si, isso é louco, né? Perguntar para a gente, arquitetos, o que vocês acham que a gente deve construir aqui? Eu vou dar a minha opinião de arquiteto, a gente nunca que a gente imaginava que isso aconteceria, mas acontece muito assim, né? O que vocês acham que vai dar certo aqui? A gente fica, eu achei que chegaria pronto, um briefing de projeto, tantos quartos, esse tamanho, mas não. Então, também acho legal esse lugar da gente conseguir pensar, né, o futuro, porque também tem uma questão de tem muita pesquisa, a gente sempre questiona isso, muita pesquisa, o que está sendo vendido agora, o que vai ser esse bairro, o que vai ser, onde que ele vai. Mas as pesquisas de mercado mostram a posição atual. Como é que vai saber o que vai ser daqui a 4 anos, o que vai ser daqui a 5 anos? Então, é quase um olhar muito no futuro, que quase ninguém tem isso. Os corretores não vão saber dizer o que vai ser, eles sabem o que é agora, o que está saturando agora no mercado. Agora, o que vai ser daqui a 5 anos é quase um palpite, né? Um feeling, né? E a gente dá um suporte, assim, eu acho muito legal isso também. Como a gente consegue opinar também nos produtos que vão ser feitos, né? De alguma maneira, né, Paula, é quase que um convite a atuar como num papel de curador, onde a nós cabe visionar um pouco do que vem pela frente, de quais são as transições na sociedade, porque, como o Greg comentou, né, muitas vezes o diferencial de um edifício está em conectar com aquelas coisas, com os temas que se tornam relevantes no passar do tempo, né? E como estávamos falando, assim, a própria questão das novas experiências, como hoje em dia, através enfim, do Airbnb, que eu já não sei mais nessa altura do campeonato se é o finado Airbnb ou não, mas as pessoas também tiveram acesso a poder morar temporariamente e experimentar outras qualidades de arquitetura que não eram aquelas oferecidas aqui, e também demandar isso. Acho que isso ajudou a ampliar o mercado e mudar, na verdade, ou criar essa percepção ou essa necessidade nos grandes incorporadores, né? Eu vejo que a arquitetura nacional tem desenvolvido todos desenvolvido projetos e curando projetos para grandes incorporadores e já sai daquele estágio de nicho, porque se pega a experiência do nicho para usar em uma escala maior e cresce, eu acho que a responsabilidade curatorial do arquiteto na questão do produto, do estilo de vida, do que vai acontecer naquela região e para quem se destina, né? É um papel de entender o que está por vir e não só reproduzir uma demanda imediata. É isso, até porque a demanda imediata já não vai servir quando o prédio ficar pronto, né? Isso é muito louco. Fernanda, acho que tu tá mudo. Se quiseres, eu posso tentar tirar para ti aqui. Eu acho que é tu que tem que fazer, Márcio, porque eu tentei antes, não... Eu vou tentar. Deixa eu tentar. Isso. Aí, voltou? Parecia que você tinha me desativado aqui. Eu concordo super com o Greg. Assim, o começo é muito doloroso, né? A gente toma muita porrada, tem que aprender isso, assim, dá quase vontade de desistir, né? Não dá. E acho que para o estudante brasileiro, assim, da minha época, que acho que a idade do Greg, mais ou menos, tinha uma visão muito maniqueísta, assim, da coisa assim, a incorporadora é má, o arquiteto é bonzinho, o arquiteto quer fazer coisas legais, a incorporadora só pensa no dinheiro. Isso não é verdade. Assim. A verdade é que os incorporadores, em geral, têm muito orgulho do que estão fazendo, né? Construir um prédio, essencialmente, é uma coisa bacana. Às vezes o cara tem desconhecimento, às vezes o incorporador tem muita preocupação com destinar o dinheiro para uma coisa meio diferentona, porque os valores são muito altos, né? Então, se dá errado alguma coisa, a gente está falando de dezenas de milhões de reais empregados e que pode quebrar o cara, ou quebrar
os seus parceiros, investidores e assim por diante. Então é um negócio que você tem que ir aos pouquinhos, né? Como vocês estavam falando, demora, sei lá, 5, 6, 7 anos às vezes para um prédio ficar pronto, e a sociedade avança mais rápido que isso hoje em dia, né? Então, por exemplo, tem muita gente discutindo, a pandemia, como é que vai influenciar nos prédios? Tá, eu não sei. E a gente vai ver isso daqui a meia década, na verdade, né? Que impacto isso teve numa mudança espacial, comportamental, que diz respeito ao funcionamento de edifícios residenciais, por exemplo. Ele não acompanha essa celeridade da sociedade por razões diversas, tanto do business como da forma de construir no Brasil e assim por diante. Infelizmente, nós aqui temos muito pouco recebido esse negócio que a Paula tem no arquitetura nacional de interferir no briefing, né, interferir no produto. Para a gente é muito difícil fazer isso. Assim, a gente tenta bastante, mas geralmente é um negócio mais amarrado. Não sei se foi feito aqui de São Paulo, o quê, mas pra gente é muito difícil a gente falar, não vamos fazer suíte, vamos fazer 2 quartos maiores, ou qualquer coisa assim. Putz, é uma resistência muito grande, e ela é baseada, como vocês falaram, em pesquisas atuais, né, e geralmente pesquisas ligadas aos corretores imobiliários. Tipo, também são pessoas que estão fazendo muito mais do mesmo, vendendo aquilo lá que está acostumado. Então, o que vende? Vende isso aqui porque vendeu bem no empreendimento tal. Mas ele não está pensando daqui a 5 anos como as pessoas vão ser, o que elas vão querer, ou perceber que, puxa, se a gente fizer diferente desse outro jeito, talvez agrade um monte de gente. Então sempre tem que ter alguém que abre alas, né? Alguém que banca uma ideia, dá certo, e isso influencia um monte de gente depois. A gente fez diversos edifícios e cada vez mais a gente tem conseguido trabalhar com grandes incorporadoras, e a gente sente muito que o respeito delas muda quando você mostra cases que funcionaram. Então, fala, fiz esse prédio, esse, aquele. Geralmente o pessoal do mercado já conhece todos os empreendimentos que foram lançados e tal. Então, tendem a te ouvir muito mais. E acho também que essas incorporadoras no passado, as grandes, né, as que têm uma história mais antiga, assim, de décadas, trabalharam com muitos arquitetos que, por conta da baixa remuneração do arquiteto em relação à responsabilidade de um prédio, né? É uma puta responsabilidade, 2 anos de trabalho, a lei de desempenho, toda a legislação, é uma responsabilidade muito alta. A gente ganha muito pouco, né? A gente ganha, sei lá, 1/10, 1/8 do que ganha o corretor de imóveis que vende o que você criou. Então, o que aconteceu tipo, nos anos 80 e 90, muitos arquitetos faziam uma coisa meio pipeline, né? Então, eles tinham projetos de gaveta meio prontos, pega aqui, muda a cor, coloca ali, coloca lá, dá certo. E aí muita coisa dava errado também. Então, você pegar e propor uma coisa nova, ele confiar em você, acreditar em você, ver que teve exemplos que você já fez que deram certo e tal, para você conseguir alcançando essa liberdade projetual ou propositiva, assim, é um processo difícil, moroso, né? Mas que vale muito a pena. Eu acho que qualquer coisa que você brigue para conseguir, consegue dar certo, influenciar outros projetos, é muito positivo para a sociedade, para a cidade, né, para o espaço público. E é interessante porque Parece que... A gente teve... Desculpa. Não. Eu ia comentar que a gente que teve uma experiência muito interessante. Mas fala, Greg, fala tu primeiro. Não, fala. Falar. Por favor. Não, tudo bem, não, eu ia comentar que a gente teve uma experiência muito rica nesse sentido, que a gente conseguiu, depois do Praça Municipal, que foi esse prédio que a gente fez mais um, mas a gente incorporou um prédio, o escritório incorporou um prédio que era para uso pessoal, enfim, mas a gente conseguiu colocar à prova as coisas que a gente propunha para as incorporadoras. Claro, era um prédio pequeno, um prédio de 4 apartamentos, mas foi muito legal conseguir a gente pensar o produto do início ao fim e pensar e conseguir colocar esquadrias mais legais dentro do custo. Então, manejar essa ideia do custo, que é uma das coisas que mais pesa, né? As nossas decisões influenciam muito, impactam muito no resultado final em termos de custo. Então, conseguir provar que as soluções que a gente propunha não eram mais caras que as construtoras, quando chegavam nas incorporadoras, não, isso não pode porque é mais caro. Mas não vem nenhuma prova real de que é mais caro, é só uma opinião geral, é mais caro. Enfim, a gente incorporou um prédio, a gente sabe que isso não é mais caro. É muito difícil romper, então foi muito massa pra gente ter feito essa incorporação, mas também é isso, uma incorporação num prédio muito pequeno, então é mais fácil arriscar. Às vezes eu penso prédios com sei lá, 100 apartamentos, vai arriscar um produto que vai dar errado também é muito tenso, né? Essa equação, assim.
Sim, a gente está visto como suspeito, muitas vezes. Tem que chegar com provas, como falou o Fernando. Não, mas conseguimos fazer isso nesse empreendimento, nessa. Na verdade, a gente, por conta dessa construção um pouquinho maluca durante décadas, nossa profissão e o incorporador começou a dar dois caminhos bem diferentes. E hoje, a gente está tentando casar duas pessoas que não se conhecem mais. Ele está enxergando o produto em 2D. Na verdade, é uma planta que ele está vendo. Ele não está vendo arquitetura. A gente trabalha em 3D. Então, a gente tem que incluir um produto que vai da planta até a fachada e os volumes. Isso é uma visão geral do prédio em 3D. Quando ele vê um produto em 2D. Então, a gente começa a falar uma língua errata no início, quando você trabalha com um incorporador um pouquinho mais clássico, com essa suspeição do vai ser mais caro, não sei se o mercado vai aceitar, etc. Então, a gente tem que se repaquerar um e o outro para tentar achar uma confiança mútua e começar a alinhar as perspectivas que sim, vai dar certo, vai dar retorno, as pessoas vão gostar, mesmo sendo uma pesquisa de merda, concordo plenamente, isso te mata, não, as pesquisas, que pesquisa de quê? Alinha tudo para baixo isso, porque você vai justamente pegar o stream do pensamento e você chega num produto medíocre, que não tem individualidade, que não tem nenhum tipo de inovação, nada, absolutamente nada. Senão seria eleito em Festival de Cannes The Avengers, sabe? Não é isso. Tem que justamente tentar ver, como a Paula falou, daqui 5 anos, não hoje. Daqui 5 anos teria já o coronavírus, vai ter a China que vai ficar líder do mundo, não sei. Mas daqui 5 anos o mundo será completamente diferente. E o risco dessas pessoas comprar hoje são adolescentes até, você nem conhece eles, você não conhece, são millennials. Daqui 5 anos eles vão ficar com um pouquinho mais de dinheiro e são eles que vão investir em 27 metros quadrados, ou um investidor que quer que esse jovem aluga isso. Então, é difícil essas pesquisas de mercado, é um inferno mesmo. Eu concordo plenamente. E a gente tem que realmente se desdobrar e ir muito além da nossa função, assim, muitas vezes para provar, né? Como o Greg falou, não, olha, olha o custo. Eu falei aqui com um cara, com uma empresa de pré-moldado, olha como fecha a conta e tal. E o que a gente sente muito é quanto maiores ou mais antigas as empresas acabam tendo uma organização hierárquica que complica bastante. Porque daí você fala com uma pessoa, essa pessoa gosta da sua ideia, mas ela fala com o cara de cima, que daí fala, tá, mas tira isso, aí fala pro outro cara, então tira aquilo até chegar no dono, e aí fala, não, mas não sei se isso vai funcionar. Então é uma coisa assim, esse namoro que o Greg falou, quando acontece com quem tá ali disposto mesmo a estudar, ver se dá certo, e não falar assim, não, isso é caro, isso não funciona, isso não vende. De cara, a coisa tende a funcionar melhor. Como isso é muito difícil, exemplos concretos do que já foi feito funcionam bem. A gente está trabalhando com uma incorporadora grande, assim, agora, mas interessante, com pessoas que estão a fim de fazer coisas legais. Mas o primeiro projeto que a gente estava fazendo com eles, toda hora insistia, não, vou aí no escritório ver o que você está fazendo. Eu falei, não, mas calma, não tá pronto, não tem muito o que ver, tá tudo aqui meio, né, um 3D meio feioso, um monte de coisa na mão. Não, mas eu vou. Ele falou, tá bom, então peraí, dá uma semana e vem, e depois tem mais uma semana para a gente apresentar para o dono da empresa, e o comitê, a coisa toda. Daí ela veio, a gente mostrou o projeto, ela falou, tá, mas isso aí tá na lei e tal? Mas, sim, tá aqui, ó, as leis. Mas isso aqui, eu falei, não, aqui o cone de recuso, olha como tá tudo dentro. Mas é a planta, tá aqui, olha. Mas vocês estudaram tudo? A gente mostra lá 30 estudos, né, SketchUp, todas as variações do prédio, tá lá. Nossa, mas tá muito bom, vocês trabalharam bastante. A gente falou, lógico que a gente trabalhou bastante, né, o trabalho é esse. Ela, não, fiquei muito impressionado, legal, então vai ficar bom, então posso marcar? Pode marcar. Daí a gente vai lá, apresentou, aí o dono veio com as mesmas questões, ela, não, eles fizeram tudo, olha aqui, mostrou tudo que foi feito, pra gente provar que a gente não é um vagabundo muito louco que quer fazer um prédio que não dá, sabe, assim, então a desconfiança, assim, é enorme, né, será que ele é arquiteto que faz umas casas super legais, mas na hora de fazer o prédio ele vai viajar, aí você vai prova, sabe, estudo por estudo, tintim por tintim que é possível, para daí a pessoa te levar a sério. Quando te leva a sério é legal, porque ele passa um monte de projetos para você, o namoro concretiza, né? A paquera lá que o Greg falou vira realidade, aí a pessoa fala, pô, ele faz prédios legais, vão vender, ficam bonitos, as pessoas têm, quem está fazendo tem orgulho, quer fazer uma coisa mais legal, e aí realmente a pessoa vê a seriedade do trabalho, né? Mas é um processo muito difícil, né?
muito tem que doloroso. entender, De alguma mesmo forma, se que formos não é só pensar, não é só a culpa deles, né? Mas mais uma vez a gente acabou de falar da nossa formação, a gente não aprende nada de incorporação. A gente Sim. chega lá e essa suspeição que ele tem, ela está fomentada, ela é normal, porque a gente chega sem conhecimento nenhum do mercado imobiliário, do que é incorporação, e ele não conhece muito bem a arquitetura. Então, realmente somos dois estrangeiros tentar mostrar os caminhos paralelos, isso é legal, e vamos lá. Mas a culpa não é só dele, com certeza. O que é Com engraçado é que, de certeza. alguma maneira, o mercado imobiliário, como vocês vêm comentando, assim, a questão dos grandes valores envolvidos numa obra, numa construção, ele é um mercado de altíssimo risco, né? Errar no mercado imobiliário é um risco gigante. Então, a tendência onde existe muito risco, a tendência é usar um processo de repetir receitas já consolidadas, né? E aí eu acho que entra o papel do visionário, o papel do inovador, que é assumir alguns riscos e tentar achar diretrizes para contornar essas barreiras. Vocês falaram da ideia das árvores, eu acho que sim, foi um dos protagonistas, mas se a gente fosse pensar assim, 10 anos atrás, quando nós também fundamos a Smart, era muito difícil essa discussão. Isso é uma discussão, era muito fácil, por exemplo, ganhar relevância na questão da arquitetura responsável, arquitetura de qualidade, porque o mercado não falava disso. E hoje em dia, graças a Deus, acho que mais e mais e mais pessoas vêm puxando isso e assumindo esses riscos e vendo formas de contornar esses riscos, né? A questão do desenvolvimento de projeto em BIM nos permitiu ter uma maior interação entre projeto e orçamento e ir desenvolvendo ao longo do caminho. A própria interoperabilidade dos projetos com os complementares também funcionou. E eu acho importante destacar aí, porque surgiram novos visionários do mercado. Eu vejo na Cirela, por exemplo, o Efraim Horn é um dos que está puxando essa mudança, né? O próprio Rafael Rossi na UMA vem puxando isso também. Uhum. Sim. Então são Só para pessoas Vitacom, que... né? São vários Sim, o players. Frankel na Vitacom vem puxando também, e novos e cada vez mais players vêm surgindo, inclusive escritórios de arquitetura abrindo também seus braços de participação em incorporação, não mais só projetando, mas assumindo o risco do negócio também, né? Então é importante colocar isso, porque no fundo, acho que todo mundo que se envolve com edifício ou com arquitetura gosta de ter o orgulho do produto final, assim, de dizer, eu coloquei meu nome nisso aqui, eu coloquei a minha identidade. E aí a gente volta para a questão do autoral, né? Quanto isso é parte do nosso legado pessoal, do nosso legado de marca e por aí vai. Eu citaria umas coisas complementando o que você disse, Márcio. Eu acho assim que teve uma época aí antes das Olimpíadas, enfim, antes daquela crise ali, né, que veio depois das Olimpíadas mais forte, que as grandes incorporadoras, por exemplo, estavam lançando um prédio e ele vendia inteiro num dia, assim, qualquer prédio e pronto, né? Então, nesse momento, realmente eram poucas pessoas também, poucas incorporadoras estavam de fato preocupadas com isso. Nesse sentido, a crise que veio depois acabou sendo boa, porque quando voltou, as pessoas voltaram falando, pô, não pode, né, os incorporadores, investidores, não posso fazer mais do mesmo, e abriu espaço para uma arquitetura mais autoral, mais investigativa, aí abriu mercado para muitos escritórios, né, como os nossos também, para players mais maiores ou mais estabelecidos no mercado. Uma outra coisa que também mudou bastante, acho, como você falou no começo do papo, Márcio, a geração das pessoas, quer dizer, viajaram muito mais, tiveram acesso à internet e tudo mais, que é uma coisa recente, se a gente comparar com prédios e tal, né, de coisa de 20, 25 anos, e que, viram coisas lá fora e chegam aqui, por que aqui é ruim? Por que aqui é esse monte de prédio igual? Por que a gente faz coisas melhores e diferentes, né? E mais recentemente a gente sente também a questão dos fundos imobiliários, né? Com as últimas crises, deu uma certa esvaziada naquela coisa do dono da incorporadora que decide tudo, dane-se, o dinheiro é meu, e entraram os fundos que bancam isso e que tem que aprovar. E no fim das contas, quem está mandando no fundo lá é um cara de 40, 50 anos que estudou fora e que quer fazer um puta prédio, quer ver o dinheiro num negócio legal e tal. Isso também veio de encontro com a arquitetura. Então a gente teve alguns vetores assim que acabaram colocando a gente atualmente numa situação mais interessante, né, de ver mais e mais pessoas interessadas em arquitetura, em incorporadoras e assim por diante. Não sei como vai ser agora depois do Covid, aí, dessa terrível crise que parece que estamos entrando, mas tomara que isso não se perca, né?
Tem aqui, gente, algumas perguntas que estão surgindo, já temos várias perguntas. E tem a Carol Kell, Caroline Kell, professora da UBRA de Canoas, e faz um convite à aproximação com os cursos e universidades a fim de proporcionar essa cooperação entre mercado e academia. A gente já vem trabalhando com a UBRA algumas ações junto à Smart. É muito bacana ver a abertura de muitos cursos para isso. A Unicinos, lá com a Luciane Kinzel, também tem aberto bastante, outros professores. E ela comenta assim: eu sou egressa da URGS e sei que nas universidades públicas o diálogo às vezes é mais difícil, mas existe espaço, principalmente nas privadas, para compartilhamento de conhecimento. A Smart é pioneira. Vamos nos juntar para mover as montanhas, diz ela. Como que vocês veem isso, assim, essa aproximação? Muitas vezes a gente tem aqui, nesse exato momento, são 50 participantes, isso é um bom auditório, e muitas vezes eu acho que assim a oportunidade de dar uma palestra ou de conversar com um grupo, como cidades do interior do estado aqui que estão participando, é bastante remota. Como que vocês veem nos escritórios de vocês, ou a forma de trabalhar isso junto à universidade, pensando em preparar essas próximas gerações a partir dessas experiências que a gente vem vivenciando? Vocês têm desenvolvido algumas iniciativas nesse caminho? Ou como que vocês enxergam isso? Alguém? A gente sempre recebe convite para... Oi, eu falo. A gente sempre recebe convite para fazer palestras e tal, mas eu sinto que sempre é um pouco mais geral, assim, falem sobre o escritório, falem sobre os trabalhos de vocês. Eu acho que poucas vezes vieram convites mais específicos, do tipo, que tal vocês falarem sobre como é a dinâmica administrativa do escritório, ou como é uma incorporação, como vocês pensam. Isso seria super interessante, assim. E eu acho que essa ideia de estar mais fácil a comunicação digital, acho que vai ser muito melhor, porque às vezes a gente pegava avião para chegar no interior do estado, perdia 2 dias do escritório e muitas vezes inviabilizava uma ida até uma universidade para conseguir fazer uma palestra. Hoje eu vejo que é muito mais aberto, assim, até a gente está com um projeto no escritório e logo mais a gente vai começar a fazer uns aprofundamentos dos projetos, sabe, no processo do projeto, que acho que vai ser bem interessante. Logo mais a gente vai lançar isso, mas eu acho que essa coisa do Covid, uma das coisas que nos trouxe com muita certeza é que a comunicação digital já era uma coisa que vinha acontecendo, a gente estava só, acho que talvez com algum preconceito a respeito, não digo a gente do escritório, digo no geral da sociedade, assim, de achar que reunião tinha que ser presencial, de achar que a gente tinha que fazer palestra no local. Hoje em dia não, a gente pode abranger e chegar em lugares que muitas vezes não conseguiria, mas eu acho que essa coisa de tornar as nossas aulas mais específicas seria muito benéfico do que só mostrar o nosso trabalho, portfólio. Muitos já viram várias vezes, então talvez, quem sabe a gente pega e faz um video call, um presencial, falando sobre o processo administrativo, o processo realmente de incorporação, como que chegou esse terreno, como que a gente faz desde o início um projeto em si, sabe? Acho que isso pode ser muito, muito mais rico, talvez, para os alunos, do que só mostrar o nosso portfólio. Pode ser um caminho bem legal. Eu acho que se as faculdades pudessem ter, tipo assim, na matéria de projeto, por exemplo, esse semestre a gente vai projetar um prédio de verdade. Então, sei lá, o Greg falou, estou projetando esse prédio aqui, já estou numa etapa de projeto básico, faço um terreno para eles, e a legislação fala, vocês precisam fazer um produto assim, assim, assado, né? Ou seja, qual que é o programa dos apartamentos, o que é que o prédio contenha, para o estudante entender a complexidade que existe aí de estrutura, garagem, legislação, custo, fazer as coisas caberem, né? Não poder mudar de um lugar para o outro o que quiser por conta de shafts, transições estruturais, enfim, todas essas coisas que acabam levando um prédio para ser assim ou assado. Eu acho que seria muito, muito interessante para os alunos já saírem com essa noção do que é fazer uma coisa para o mercado. Até porque eu acho que, assim, quando a gente é estudante, é muito fácil a gente olhar assim na cidade e falar, aquele prédio é uma porcaria, eu faria desse outro jeito. Não dá para você julgar um prédio assim. Uma casa é mais fácil você fazer isso e já mesmo assim é complexo. Um prédio, putz, você não sabe qual que era a legislação vigente quando o cara fez aquilo, qual que era o budget, como que era a região nesse momento. Então, para você poder criticar um prédio por aí, um edifício, assim,
você tem que ter um domínio sobre uma série de questões para estar bem seguro de fazer essa crítica, sabe? Então, seria muito interessante, pelo menos ter uma noção, assim, da faculdade já, de como funcionam essas coisas, sabe? Eu acho que seria bem bacana. Sim, acho que temos que levantar uma bandeira sobre esse assunto, porque toda vez que a gente faz palestra, o que eu faço, no mínimo eu gasto um bom tempo para explicar um dos projetos que a gente fez na incorporação. A gente se deu conta que sempre, se vocês, mas no final, que tem perguntas, muitas vezes são estudantes, quando a gente vai na faculdade, com certeza, mas como que vocês conseguiram trabalhar no mercado, como que vocês fizeram para fazer mercado imobiliário, blá, blá, blá. É um interesse muito grande dos estudantes de entender o como. Eu acho que temos a sorte de poder demonstrar com os projetos que a gente fez, do Fernando, da Paula, que é possível fazer. Então, e retirar da mente que a gente tinha, nós, estudantes, que a gente não queria trabalhar para o mercado imobiliário. Então, a gente consegue comprovar um pouquinho que sim, podemos sim, tem que seguir algumas regras, mas podemos. E se vocês não fazem, outros vão fazer. E vai dar a porcaria que a gente vê ao redor quando você passeia. Mas agora o formato de uma palestra é muito difícil, tanto falar muito das interações que a gente teve, por que a gente conseguimos, o que deu a mais, como que a sinergia financeira pode funcionar, etc. Mais uma hora é curto em geral. Acho que seria super legal de pensar em formatos de workshop com os estudantes, justamente. O Fernando Serapion tinha feito uma coisa super legal o ano passado, de ter um tipo de palestra de 5 horas, sabe, em 5 capítulos, onde você pegava um prédio, fazia desde do começo do conceito até a obra, para mostrar as etapas. Era super legal e didático isso, acho. Para dar vontade de demonstrar que sim, funciona. Não é fácil, mas funciona. Sim, e não é fácil, não quer dizer que você está vendendo alma ao diabo, né? Pode fazer sim, do jeito exatamente. que é. Nós fizemos um workshop na PUC faz uns 2 ou 3 anos. Foi muito bacana, porque foi nesse mesmo método, assim, 8 horas. Em 8 horas se saiu de qual é a base de um processo de incorporação para passar pela análise de um terreno, legislação, viabilidade volumétrica, viabilidade numérica, formação do produto, formação da campanha, e o final era um projeto, era um painel para apresentar para investidores com previsão de custos e retorno financeiro com base no empreendimento, sabe? Em 8 horas, eu achei possível a gente conseguir passar por isso, mas foi muito bacana o resultado e a forma como os grupos interagiram entre si. E, de alguma maneira, são coisas que é difícil perceber na carga horária ou no interesse até mesmo dos estudantes, sabe? Quando a gente soube que esse workshop estava com as inscrições lotadas, nos surpreendeu, porque eu achei que poucos fossem se interessar por isso. Certamente, se fosse lá em 2001, 99, na minha época de faculdade, esse workshop teria eu mais outro, assim, sabe? E eu sinto que o pessoal a meninada está buscando mais ativamente isso, o que é ótimo, porque tende a qualificar. É ótimo, excelente. O arquiteto lavar as mãos e falar, nossa, não, eu sou um cara mais de esquerda, mais ligado ao social, e falar, não vou, então, nunca fazer um prédio porque os caras são maus, além de ser uma coisa, puta, no mínimo tola, alguém vai fazer, como o Greg colocou. Então, a gente pode comparar assim, aqui falando em São Paulo, Higienópolis, que é um lugar que tem vários prédios interessantes, um ambiente urbano muito agradável por conta desses edifícios, e comparar com Moema, que tem uma retícula similar em boa parte do bairro, e que foi construído, sei lá, 20 anos depois, e salvo exceções, os prédios são muito piores, o espaço urbano resultante é muito pior, ou seja, parece um monte de oportunidades desperdiçadas, entendeu? O arquiteto, acho que tem, sim, como obrigação, como responsabilidade, sabe? Não simplesmente abrir mão e falar, lavo minhas mãos, deixa tudo ficar uma porcaria, e aí vai viajar para uma cidade tipo Nova York e falar, que tudo lindo, maravilhoso. Não, lá o arquiteto esteve lá trabalhando com o mercado, né? Então a gente precisa realmente fortalecer a posição do arquiteto, mostrar que é possível,
explicar como é possível, preparar quanto antes os arquitetos para fazerem esse atendimento de uma forma bacana, sabe? E também tentar ser recompensado mais à altura disso, né? Porque a gente, na verdade, a gente faz muito pelo amor a coisa, porque se for para pensar, às vezes a gente ganha mais fazendo uma casa do que projetando um prédio. E as responsabilidades de um prédio são muito mais altas, né? Tem norma de desempenho, você tem que ter um seguro para bancar alguma bobagem que você faça. Enfim, você gasta horas e horas e horas para decidir alguma coisa que vai, né, de uma fachada do negócio, pesquisas, como o Greg falou, de orçamento, isso, aquilo, para poder que a conta feche, você está correndo um puta de um risco lá para ganhar muito pouco em relação ao todo, e ainda depois isso é usado, tipo, fulano que fez para vender, né? Então a gente tem que se reorganizar também para receber melhor e poder fazer um trabalho cada vez melhor, mais arquitetos e abordando o mercado como um todo aí, eu acho. O João aqui está perguntando, gente, se a gente poderia dar algum conselho para os novos escritórios que gostariam de entrar nesse nicho de mercado, e também tinha uma pergunta relacionada aos recém-formados. Qual conselho que a gente teria para quem recém está se formando, para os que querem entrar nesse nicho, e um pouco como compatibilizar essa questão dos desejos do mercado e das aspirações autorais? Quem que responde? Quem pula começa. Acho que o conselho que eu dou sempre, eu dou sempre o conselho que seja um cara de pau. Que foi, a gente nunca teve respaldo de construir para a família, a gente teve que bater na porta. A gente, quando deu 2015, que deu aquela crise horrível, que a gente teve que, ou a gente demitia, falia o escritório, ou a gente tomava uma atitude, foi, tipo, sem nada, com um portfólio muito ainda pequeno, a gente conseguiu construir, e é isso, e é provando. Uma das coisas que a gente sempre fala é como fazer uma coisa autoral de qualidade, um projeto bom, a gente faz bom, que eu digo, pensado no todo, porque a gente, antes de mostrar para qualquer engenheiro nossos projetos, a gente pré-lança estrutural, a gente pré-lança toda a infraestrutura, para que quando chegar na mão do cara, ele não precisa tomar nenhuma decisão que seja por conta de um projeto arquitetônico fraco. Então a gente chega muito embasado para que nossas soluções, que são as coisas que o cliente final vai ver, que é uma esquadria de qualidade, um revestimento mais legal, ainda se pague, porque não tem 5 vigas de transição na garagem que a gente não pensou no início do projeto. Acho que também tem nesse sentido, né? Agregar valor fazendo um bom projeto desde o começo, assim, sabe? Eu concordo com a Paula plenamente, acho que é bem isso. E também aproveito para fazer um alerta, assim, que também, mesmo que você faça um prédio bacana, o segundo, o terceiro, o quarto, e aí o mercado começa a te procurar mais, você começa a ter várias propostas de trabalho, tem uma grande pressão no mercado imobiliário para você fazer umas coisas que você não está de acordo, assim, né? Eu acho que provavelmente eles já sentiram também, e você tem que ter assim muita personalidade para falar não. Então já aconteceu com a gente muitas vezes, assim, mais recentemente, que a gente tem mais empreendimentos mais famosos e tal nesse mercado, coisas do tipo, olha, tem um projeto que eu queria que vocês fizessem aqui, tipo, na Paulista. Daí você fala, pô, nossa, né? Eu sonho fazer um prédio na Paulista, um prédio na Rebouças, na Avenida Santos, lugares que você passou a vida inteira, né? No caso de São Paulo, mas assim, imagino ser similar em qualquer cidade do Brasil. Então, um projeto de impacto. Daí você vai conversar com a pessoa e fala, não, mas eu já tenho um projeto aqui, do meu arquiteto, de sempre, mas eu gostei muito do que você fez naquele outro projeto, então vamos lá, faz a fachada dele parecer com o outro. Aí você tem que falar, não. E realmente é ter a coragem de abrir mão de um trabalho que às vezes você precisa dele financeiramente, ou que você gostaria de estar fazendo um projeto naquele lugar, porque ele tem uma importância no tecido urbano. Então você tem que falar não, porque é muito comum. Nossa, caiu aqui? Não, voltou. Só compartilhando a tela. Mas é muito comum parceiros incorporadoras que acham que o que você fez lá pode ser tipo simplesmente uma maquiagem para ele fazer mais do mesmo que vem fazendo há 30 anos com essa roupagem nova. Só que não, a fachada é assim porque ela é um efeito da planta, de tudo como você imaginou o prédio, sabe? Então tem que tomar cuidado para não escorregar nessas armadilhas, senão você acaba se vendendo aí, quando você vai ver, você está fazendo mais do que era feito antigamente, lá com uma carinha diferente, entendeu? Então realmente a gente tem que ter um certo pulso, assim, às vezes, que é muito difícil, especialmente para quem tem menos estrada.
Patrick Vieira Que é tá o prédio comentando aqui. Frankenstein, né? É o Exatamente, prédio prédio Frankenstein, né? Que não é filho nem de um nem de outro. Ninguém sai feliz no final do projeto. Exato, exato. O Patrick Vieira comenta aqui, além de uma mudança de postura do incorporador, vocês notaram uma mudança de comportamento dos compradores? Entendo que a partir dessa nova leva de edifícios mais responsáveis ou mais antenados em questões relativas à arquitetura, o que vocês percebem disso? Eu não sei o quanto eu acabo tendo relacionamento direto com o comprador, eu não sei o quanto vocês acabam tendo essa troca, interlocução direta com os usuários dos edifícios de vocês ou percepções gerais do mercado comprador. Olha, eu vou falar o que eu acho, um pouco que a gente falou um pouco anteriormente. Acredito eu que assim, o brasileiro mudou bastante dos anos 90 para cá, né? Sei lá, a preocupação antigamente da pessoa era com o carro, podia morar em qualquer buraco, ninguém tava nem aí pro seu apartamento, pra sua casa e tal. E como falamos, acho que as pessoas tiveram mais acesso à informação, viajaram muito mais, vê outras gerações aí que pensam diferentes, nem querem saber de carro ou desse status barato que existia antigamente, meio asqueroso até, e passaram a se preocupar mais com design, mais com coisas, mais com formas de viver. Então, acho que, no geral, tem uma preocupação maior da população com o design, com vou morar naquele lugar, ou ter orgulho de morar naquele lugar, ou a localidade também, né? O acesso à infraestrutura de transporte, ou tipo, uma retomada do centro, ou determinado bairro. Então, eu acho que tem uma abertura muito maior do comprador final, que vem de encontro com esse aumento de prédios interessantes nas cidades aí brasileiras. Mas também ele não é soberano, né? Eu acho que isso é meio que o fio da meada, e acho que isso deve aumentar, espero que aumente ao longo dos próximos anos, sobretudo com as redes sociais, mostra, se interessa, segue os arquitetos, vê o que está sendo feito novo, visita um amigo que mora num lugar bacana e tal. Então eu espero que isso aumente, né? Porque na prática mesmo a pressão dos compradores é o que mais nos garante a possibilidade de mudanças. E tem também um comprador um pouquinho mais crítico hoje, justamente com tudo que você contou, Fernando. E acho que nesse caso, bem na incorporação, antigamente tinha um catálogo de itens obrigatório que tinha que ser vendido, o home theater, gourmet, pet, não sei o quê, enfim, um catálogo de itens quase ridículos, que gastava muito dinheiro, que nunca estava usado, estava sempre mal feito, feio, sem design, uma deprê total, e não estava usado, mas tinha que ter no catálogo de venda, porque para o marketing era muito importante. E pouco a pouco a gente viu esse olhar mais crítico do comprador, que ele gasta à toa com condomínio, que não está bem feito, que não dá para usar, que ele talvez com a crise também, tudo isso não vale mais a pena, prefiro gastar menos, ter um apartamento legal, sem esses amenities que ao final não serve tanto. E Sim. voltou, acho que estou sentindo um cuidado muito maior sobre esses espaços de encontro, e não são mais vistos, no mínimo sobre as demandas de briefing de incorporação, que justamente estudam um pouquinho esses pedidos novos, essas críticas, pensar nos espaços de convívios mesmo, quer dizer, o convívio, não do produto. Que a gente poderia fazer de legal para os moradores se encontrar aqui. Então, a gente pode fazer uma horta, não sei, um barzinho, mas esse espaço é pequeno, vamos lá em cima no rooftop, legal, então a gente começa a reintegrar o rooftop, fazer um espaço mais social no meio do prédio, enfim, começar a dar qualidades espaciais e de programas sobre esses itens que são inclusos normalmente no condomínio. Sem falar das novas tendências de depois, lockers para receber do Mercado Livre, coisas que servem mesmo, não uma coisa que estava super bonito em 3D, que é uma porcaria feita com porcelanato branco, luz fria, que não vai. Que ninguém usava, né? Uma deprê. Tenho 2 filhos, infelizmente, quase final de semana você vai no salão de festa e se matar, de se matar. É uma tortura absoluta de barulho, de feiura,
Já é festa infantil nesse salão de festas horroroso como isso é duro. É duro, juro, uma tortura. É um negócio, puta, quando que vai acabar? É uma tortura chinesa isso. Concordo Enfim, mas tem um olhar de... Toda vez que ele ia para o salão de festa, ele tirava os quadros e as obras de arte de casa e levava para o salão de festa para poder se sentir um pouquinho mais convidado. Eu acho que teve uma época... Eu acho que essa questão da mudança de pensamento vem de uma forma muito positiva. Minha única crítica a isso, que eu sofro um pouco, assim, é que como veio a globalização e veio o Pinterest, que tipo, é amado e odiado, mas que é mais odiado talvez que amado. As pessoas têm as mesmas referências, cara. Você vê, cara, tem coisa que não aguentam mais ver, e as pessoas ficam martelando naquilo que elas estão vendo, está sendo atirado em cima delas de todos os lados, e no mundo inteiro a linguagem acaba se tornando a mesma. Então, eu acho que falta um pouco de autocrítica, de pensar o que a pessoa quer para ela, para sua casa. Não tem mais a ver com colocar a sua personalidade nas coisas, sim. E numa coisa meio feita meio boiada de linguagem, que é uma coisa que a gente sofre um pouco, assim, sabe? De quebrar esse paradigma do... Tá, mas isso é bom pra ti, a pessoa pensou, ela viu no Pinterest, acho que por esse lado é ruim, assim, essa informação meio generalizada, assim, estética. Eu concordo. Acho que acaba sendo uma faca de dois gumes algumas coisas, né? O Instagram, por exemplo, é uma ótima forma de mostrar o trabalho para todos nós e de pessoas que não são arquitetas acompanharem vários arquitetos e ficarem estimulados com isso, entenderem a importância da profissão, ou desejarem ter um prédio assinado por um ou por outro, ou querer fazer uma casa, ou enfim, todas essas questões. Mas tem um efeito midiático do tipo, uma puta foto linda e tal, né? Nossa, eu quero tanto aquilo, tem uma foto linda, mas não tá lendo a respeito, não tá vendo a profundidade disso, não tá entendendo a solução que foi proposta, se ela é boa ou ruim. Então, eu acho que acaba sendo uma faca de dois gumes, né? O Pinterest é uma ferramenta incrível quando você pensa nela, mas dá esses rebotes que a Paula falou aí, que são terríveis, a gente tem que lidar com isso. É uma questão importante, né? Muitas vezes a estética de uma foto X acaba se perdendo para uma solução incrível que não está tão bem fotografada, sei lá. Mas é uma coisa que realmente não sei como lidar ainda. Acho que realmente pode ir pro bem ou pro mal. Gente, acho que a gente está... O papo está ótimo, mas infelizmente a gente está chegando perto de 1 hora aí do nosso webinar. E vale a gente encaminhar a última pergunta eu queria propor, que é do arquiteto Vols. Ele pergunta sobre o modelo de negócio, como é a abordagem de vocês, qual é a amplitude dos serviços que vocês prestam e qual a estratégia mais eficiente para angariar clientes, como se é a prospecção, se é a indicação. O que vocês veem, né? Que mudança vocês veem, basicamente, eu acho que é a pergunta da amplitude de serviços. Mudou alguma coisa com esse crescimento da atuação do mercado imobiliário nos escritórios de vocês? Ou como vocês enxergam isso? Bom, no nosso escritório, a gente sempre a gente acaba vendendo um pacote um pouco mais completo, no sentido de que a gente sempre faz a compatibilização no escritório. Então, eu acho que isso para o cliente é um grande alívio. Assim, a gente fala, não, a gente pega o projeto, a gente vai cuidar do projeto e vai fazer ele ficar do início ao fim, bonitinho, redondinho. A gente não vai contratar engenharia, a gente vai centralizar na gente a informação. Acho que isso já é um grande alívio para o cliente final, assim. Então, eu acho que isso é importante. Em relação a como a gente faz as prospecções, para a gente foi, que nem eu falei no começo, foi muito prospecção desde o começo. Agora que a gente está com quase 10 anos, a gente está chegando no momento de ser mais fluido e mais por indicação, mais por, eu vi o projeto de vocês, mais orgânico. Mas sempre desde o começo foi prospecção direto, assim, nossa forma de agir, assim. E essa ideia de projeto do início ao fim e mostrar as melhores do momento. Por exemplo, a gente usa BIM já faz 6 anos no escritório, e a gente foi um dos primeiros a usar, assim, e isso é uma coisa que vendeu muito bem, porque a gente consegue provar para o cliente que a gente consegue entregar um produto compatibilizado de verdade, que antigamente era uma compatibilização mais ou menos, era impossível compatibilizar um projeto do início ao fim. Hoje, mostrando que a gente usa as melhores ferramentas, a gente vai entregar uma coisa completa do início ao fim, e acho que dá uma hora de vender. Eu? Vai, Greg. Oi. Não, estou impressionado, Paula.
mas acho que foi super legal isso. A gente estou pensando nisso há meses já. Acho que os nossos deliveries, como se fala, tem que ser completo. Sentimos durante anos e anos uma pressão constante de tentar se especializar na criação, sabe? Você é um arquiteto criativo, faz isso, deixa o executivo para um outro que faz melhor. E isso é uma coisa muito peculiar, aliás, não tinha ouvido falar, só aqui, e de não abrir mão disso. Acho que é muito importante, se você tem uma lacuna na técnica, de investir nela para justamente ter esse pacote que a Paula falou, de ter essa segurança para um cliente, de ter, ao mesmo tempo, uma criação extremamente bem feita e pensada em relação à técnica de execução, fabricação e custos. Uma vez que você consegue casar essas duas coisas meio antinômicas, que são arte e técnica, que é arquitetura, você tem um produto completo que pode agradar e dar segurança máxima. Mas não é fácil, e não é fácil mesmo. Temos a sorte, nós três, de ter essa percepção criativa, e temos que trabalhar muito nesse aspecto um pouquinho mais técnico, acho, que algumas vezes parece menos sexy, mas que garante uma entrega impecável dos detalhes, que Deus está no detalhe, o diabo também, que você consegue pensar até o fim uma coisa. E acho que investir no BIM é essencial. Em São Paulo é muito lento, acho, muito. Nunca trabalhei mais em BIM que fora de São Paulo, com complementar estudo, seja em Goiânia, em Curitiba, não sei, tem equipes completas que já sabem rodar isso muito bem, que facilita muito. E para finalizar a prospecção, sempre, acho que o arquiteto também é empresário, ele tem que ir atrás de novas comandas, que não chega sozinho assim. E é bom de descobrir novos incorporadores, novos clientes, se apresentar. Acho que sempre uma troca interessante para ver novas figuras. Então, nunca parar, acho. O nosso escritório é organizado mais parecido com o da Paula mesmo. A gente sempre faz a compatibilização até o executivo, a coisa completa. Na verdade, atualmente a gente faz quase sempre questão de fazer os interiores também, seja das áreas comuns, seja dos apartamentos quando vai ser vendido mobiliado para depois ser alugado por um fundo e assim por diante. A gente coordena todos os projetos. Às vezes tem uma gerenciadora de projetos que não compatibiliza, né? Ela mais cobra os complementares quando são muitos. Às vezes tem, sei lá, 20 complementares. Então eles ficam cobrando e liberando parcelas, mas a gente faz a compatibilização técnica, né, do que de fato vai ser construído, vai virar documentos para irem para a obra. E no escritório também a gente costuma fazer para parceiros, não qualquer pessoa que ligar aqui, mas para parceiros que a gente sabe que são confiáveis, um estudo de viabilidade, né? Então a gente estuda o terreno com o cara antes dele adquirir, gera os números, faz uma volumetria, uma primeira análise de legislação para bater com o que vai dar para fazer depois, ou talvez um pouquinho menos, para depois ficar melhor ainda, para poder embasar ele a, de fato, comprar o terreno, permutar, o que é que seja, ou seja, vai entrar um pouquinho antes da arquitetura propriamente dita, o que tem sido um trabalho bastante interessante assim para nós, um exercício muito legal para você entender os potenciais disso, daquilo. Então, a gente usa o BIM também. A gente tem muita dificuldade de usar o BIM, como o Greg falou, em São Paulo, aqui, nos complementares, falam, não, eu uso o BIM também, tá, mas usa, mas não usa. Um monte de vezes a gente teve que, tipo, a gente mesmo desenhar todos os canos em 3D, porque o cara de hidráulica não conseguia fazer, então era uma maluquice, gastava dinheiro, né, e tempo com isso. Mas em termos de produto é mais isso, e em termos de busca eu acho que tem que continuar batendo na porta. Acho que quando chega organicamente, porque já viu um trabalho seu, é muito legal, porque a pessoa vem com um respeito maior pelas suas ideias, né? A gente chama isso de entrar pela porta da frente, ou seja, o cara te recebe já esperando uma série de coisas, de proposições e tal. É muito difícil para quem está se formando, né? Você tem que bater na porta e conseguir mesmo, mas também eu acho que tem que tomar cuidado para não bater na porta, conseguir entrar, daí ser tratado como um arquiteto qualquer que vai fazer mais do mesmo. E aí você, de repente, vai ver, passou 5 anos, está fazendo um monte de prédio que você não se orgulha e não sabe como sair dessa situação, né? Então, é preciso de um pulso de personalidade, assim, para fazer isso, que é difícil, mas é importante. Bacana, gente. Eu vejo, acho que
tentando remontar o início da nossa conversa e da visão de estudantes para os profissionais que somos, mas tentando deixar um pouquinho dessa nossa vivência para os estudantes que nos assistem. Lembrando que esse Smart Talks, ele é um evento, é um formato que é muito voltado para os estudantes para conseguir levar e dar acesso para, enfim, todos os cantos aí, essas discussões relevantes sobre arquitetura, sobre design, sobre arte. E todos vocês trouxeram pontos que eu concordo também, vejo na minha vivência, as questões de correr atrás do que a gente busca, não ter medo de ser cara dura, de buscar as oportunidades, e além daquilo que eventualmente se aprende na universidade, o quanto se falou aqui em entender legislação a fundo, entender projeto executivo a fundo, entender compatibilização e coordenação com projetos complementares a fundo, que é algo que, honestamente, a gente sabe que na faculdade não existe essa vivência, e sim é fundamental ter a vivência profissional, vivência de estágio, vivência de atividade profissional para conseguir esse desenvolvimento, né? E, essencialmente, também não se contentar só com o papel criativo e achar que o mundo vai ter que achar um caminho, mas correr atrás desse caminho. E eu vejo que todos aqui são acho, grandes exemplos dessa busca, dessa corrida e do quanto a arquitetura, no fundo, significa para todos nós como algo mais elevado, como algo que faz parte da nossa personalidade de uma maneira quase, diria assim, arriscaria religiosa, que eu sempre comento, né? O quanto a arquitetura para nós é importante nesse caminho, a ponto de apostarmos tão alto nisso e desenvolvermos carreiras e empresas em torno disso. Eu queria agradecer de novo, do fundo do coração, aí Greg, sócio da Triptych, Fernando Forte, sócio da FGMF, Paula Otto, sócio da Arquitetura Nacional. Nós deixamos aqui os links, os arrobas, os perfis do Instagram pessoais e dos escritórios. Acho que todos fiquem à vontade para plugar, para enviar algumas dúvidas. Algumas das perguntas que não foram respondidas, a gente vai montar um e-mail agora e passar para os debatedores. Se quiserem fazer o follow-up dessas perguntas, acho que é um próximo passo. E desde já, Greg, Fernando, Paula, convidar vocês reiteradamente para se juntar a essas ações que a Smart vem tentando desenvolver e vem buscando desenvolver junto à comunidade acadêmica. Eu acho que é muito bacana poder ouvir da boca de vocês isso, sabe? E de alguma maneira se sentirem mais próximos a vocês, sentirem mais próximos aos nossos desafios e pensar que existe um caminho através do nosso exemplo aí. Muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês, pela contribuição, pela colaboração, e queria pedir que cada um deixasse uma palavrinha final para os nossos espectadores. Então, muito obrigado para tudo. Para finalizar, acho que eu vou responder a uma pergunta que não respondi sobre essa fase dos primeiros encontros, quando você é muito jovem, sempre estar seguro de si, sempre. Eu acho que é uma coisa que tem que quase teatralizar. Quando você não entende tudo bem, você sabe do que se fala, você vê depois. Tem sempre ter essa empatia com o mercado imobiliário, porque senão você não vai conseguir trabalhar. Então tem que entender o lado de um e do outro, ter essa bagagem técnica que a gente falou, de aprender legislação, plano diretor, etc., para não ficar perdido, e ter essa estratégia de win-win entre você, arquiteto, e ele, incorporador. Cada um tem que ganhar. Você tem que ganhar pela cidade, pela arquitetura, pelo programa, e ele tem um empreendimento. Uma vez que a gente faz a paz com isso, a gente consegue trabalhar melhor. Então, é o meu conselho. Obrigado. Muito obrigado, Greg. Eu acho que o que o Greg falou é muito importante. Acho que tem que ser uma relação que ambos ganham. Eu não acho que elas são contraditórias. Não acho que, para o arquiteto fazer uma coisa mais legal, o cara tem que se dar pior ou vice-versa. Acho que dá para encontrar no anseio do incorporador mecanismos para fazer uma arquitetura mais interessante. Acho que quando você consegue esse equilíbrio, é que realmente você conseguiu fazer um bom trabalho e que vai se repetir, que vai ser um bom exemplo, né? Eu acho também, como o Greg falou, para um recém-formado é bom realmente ter cara de pau e ir atrás, mas
Não adianta só ir lá também e seduzir o cara, tem que estudar depois e vir com respostas, né? Teve alguém aqui mandou uma pergunta que pipocou aqui na tela uma hora, falando até que ponto tem que brigar pela proposta arquitetônica. Não acho que você tem que brigar pela proposta arquitetônica, é que nem uma paquera, né? Você vai paquerar um cara ou uma garota que você conheceu agora, você vai mostrar uma ideia, vai seduzir, mas você não vai se impor, dar uma porrada e falar, tem que ser desse meu jeito, vamos ficar juntos. Você tem que namorar, explicar, abrir mão, mostrar o que é importante, né? É um trabalho realmente de explicação, assim, tem que estar tudo muito bem embasado, pensado por todos os lados. Obrigado, Márcio. Foi um prazer bater um papo com vocês. Eu acho que esse tipo de iniciativa de falar um pouco de mercado imobiliário e mostrar como pode ser uma coisa bacana é muito importante para a arquitetura brasileira. Eu acho que os estudantes ainda têm um ranço, um preconceito muito grande com isso e é uma pena, como o Greg colocou, é o que constrói as cidades de fato, né? A iniciativa privada. Então, eu agradeço e sugiro que vocês continuem aí né, buscando propor esse tipo de discussão. É tão importante para a nossa arquitetura. Bom, eu queria falar que acho que tem uma coisa que pega bastante, que é as pessoas se formarem e saírem trabalhando sozinhas. O meu conselho é: se juntem com pessoas, porque fazer não é uma coisa que uma pessoa só fazer, diferentes de vocês. Juntem com pessoas que complementem vocês, não pessoas que pensem no mesmo, que tenham a essência igual, mas que tenham capacidades e habilidades diferentes. Eu acho que o nosso escritório dá muito certo porque a gente se complementa muito. Cada um tem o seu ponto forte, faz o outro ficar mais forte por isso. Então, se juntem a outras pessoas. E é isso. Tem que lutar, tem que ter personalidade, como o Fernando falou, de lutar pela nossa linguagem, mas também entender que quando o cliente não é para ti, não é para ti. Então, tem mercado para todo mundo. Eu acho que a gente tem que ter a maturidade de conseguir indicar para um colega que tenha mais a ver com o estilo do cliente do que a gente, para fazer que todo mundo trabalhe e todo mundo consiga se expressar, né? Então, acho que nesse sentido. E estão me ouvindo? Tava me cortando agora há pouco. Estava cortando um pouquinho. E Márcio, só agradecer, eu tenho muito orgulho de vocês, assim, como conterrâneos, do trabalho que vocês fazem e esse momento de levar para os estudantes é uma coisa que eu também penso muito, a gente acha muito válido. Obrigada mais uma vez pelo teu convite, a gente adora vocês e está à disposição sempre. Queridos, gente, obrigado mesmo, do fundo do coração, assim, eu digo, eu e o Ricardo, a gente sempre comenta, sabe, ambos, e Paula também, Fernando e Greg, eu não sei exatamente, mas eu e o Ricardo, nós nos formamos pela Universidade Federal, ou seja, o nosso acesso ao conhecimento foi financiado pela sociedade e eu sinto que é nossa obrigação devolver esse investimento também para a sociedade em tudo que tiver ao nosso alcance, seja na nossa responsabilidade com a arquitetura que é projetada, incorporada, construída dentro da Smart, seja levando essa experiência para os estudantes e agradeço a vocês por se associarem nesse momento a esse nosso compromisso. Eu queria aproveitar para agradecer assim, alguns apoios. A Rádio Arquitetura apoiou, divulgando, e aqui do Sul, apoiando e divulgando o nosso Smart Talks. A revista Projeto, aqui agora eu vi que o Fernando Mundioli acabou de mandar um abraço e um beijo para todo mundo aqui. Que bacana poder ter o editor da Projeto participando desse nosso bate-papo. Fernando, te convido para uma próxima aí, porque eu acho que a tua história é incrível e certamente muito relevante para também falar com os estudantes, falar com os jovens arquitetos. Enfim, e obrigado a todos, a revista Living também, que apoiou, o diretório acadêmico da Univates, que fez uma super pressão para compartilhar e que os estudantes participassem, a Ubra Canoas, enfim. Obrigado a todos vocês, vamos construir juntos. Eu já tenho 2 pré-aceites assim, para próximas edições. Gabriel Ranieri, do Estúdio Arthur Casas, ele já topou participar. O Patrick Giannini, da Arquitetônica de Miami, topou participar. E Paolo Trevisan, da Pininfarina, topou também entrar conosco. Eu acho que vai ser muito bacana a gente poder explorar isso aí mais a fundo em diferentes temáticas e quem sabe não levar esse formato mais adiante para diversos públicos, já que agora, né, gente, no presencial a gente tinha uma limitação. No online, o mundo é o
o mundo está acessível. Então, bacana. Obrigado mesmo a todos vocês.